Oi galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Igor Sodi. Eu fiz esse canal para mostrar para vocês, comentar com vocês e mostrar um pouquinho da minha experiência aqui no México. Eu sou brasileiro, morava no Rio de Janeiro e agora eu vim pro México, já tô no México há fazer 2 anos e eu já tava para fazer esse canal desde que cheguei. Mas agora nesse período de quarentena eu tenho um pouquinho mais de tempo e eu posso me dedicar a isso. Para tirar dúvidas de vocês, as pessoas que querem vir pro México para morar ou simplesmente para viajar. Então eu quero falar um pouquinho dessa experiência, mostrar nesse canal um pouquinho da diferença e das semelhanças do Brasil e do México, entendeu? E então vambora, vou tirar dúvida de vocês. Eu tô aqui no México, vão fazer 2 anos, agora em setembro, eu cheguei em setembro de 2018 no México. Vim a trabalho, cheguei com uma ideia de ficar mais ou menos 1 ano no México e acabou que já vou fazer 2 anos aqui. Eu me apaixonei pelo país, eu já tinha muito interesse pelo país e por isso que quando eu tive a oportunidade eu não pensei 2 vezes em abandonar o Brasil e entrar nessa aventura mexicana. Já não sei se eu falei aqui com vocês agora, já não me acordo, já não lembro. Eu sou do Rio de Janeiro, tô morando na cidade do México. Quando eu cheguei aqui no México, eu fiquei morando 2 meses em Puebla e depois eu já vim direto para a cidade do México, que é uma cidade que é completamente diferente do que eu estava acostumado no Rio de Janeiro. Principalmente não tem praia. Isso pra mim é terrível. E o que muita gente também pensa que o México é um país super quente é mentira. Aqui na cidade do México, enquanto no Brasil no inverno a gente bate uns 19, 18 graus, aqui no México a gente bate 3, na cidade do México, 3, 4 graus pela manhã e o máximo do dia chega a 12 graus. Então esse foi um dos primeiros pontos que eu senti muita falta do Brasil e muita falta do Rio de Janeiro. Também da paisagem, né? A cidade do México é uma cidade muito bonita, porém uma cidade completamente urbana. Então você não olha para o lado e vê uma praia, vê uma montanha, você não vê nada disso. Você vê somente prédios, prédios, prédios e prédios. A cidade do México parece muito com São Paulo. Eu acho que quem é de São Paulo já sente quando chegar aqui vai sentir mais ou menos uma vibe parecida. Eu que sou do Rio, notei uma diferença muito grande. O segundo ponto que foi uma dificuldade para me adaptar um pouco aqui no México foi a comida. Quando eu cheguei no México, eu consegui em 3 meses perder 8 quilos. Isso tudo porque a comida é muito apimentada, é muito diferente da nossa comida. A base da comida aqui é o milho, maíz, e isso me fez também sentir muita falta da nossa comidinha brasileira, do nosso arroz e feijão, do bife, da batata frita, da salada. Aqui eles comem bem pesado, principalmente de manhã, que eles acordam e comem tortas, que são sanduíches feitos como um pão francês, só que é um pão desse tamanho. Eu vou mostrar ainda para vocês alguns vídeos mais adiante, um pouquinho de vídeos de comida, dos mercados de comida, eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês. Então o café da manhã é isso, é uma torta, ou é chilaquiles, que são como totopos, que é como Doritos, que a gente está acostumado a comer no Brasil, só que sem tempero, e em cima desse Doritos uma super salsa super picante, verde ou vermelha, crema, que é como se fosse um requeijão, entre requeijão e creme de leite, frango e tudo isso. Então isso pela manhã, pra mim, vocês sabem que cai super pesado. Pra diferença do café da manhã que a gente tem no Brasil, é muito grande, né? A comida também, na tarde, que eles chamam de comida, que é o nosso almoço, eles comem muito arroz, frango e tudo com muita salsa picante, com muita coisa picante. Isso pra mim também não caía muito bem. E o que eu fazia? Eu ia ou para fast food ou então comprava alguma coisa como biscoito, refrigerante, me alimentava durante todo o dia assim. Isso fez com que eu perdesse 8 quilos em 3 meses no México. E fora isso, eu acho que o clima, a comida e as pessoas também não são tão dadas e tão comunicativas e tão cálidas como somos aí no Brasil. Então eu acho que isso também deu um impacto muito grande nessa minha adaptação.
Tanto que eu tinha a ideia de chegar, como qualquer estrangeiro, chegar num país, se adaptar rápido, então achar que tudo é maravilhoso, tudo é lindo e tal, e a princípio é. Mas depois, quando você começa a sua rotina, você vê que é um país que tem todos os defeitos como os teus e todas as qualidades também. Eu tive a sorte de estar aqui no México e já dar uma viajada pelo país, conhecer alguns pontos interessantes, tanto na cidade do México como em todo o México, como Cozumel, Puebla, que também é muito bonito, Acapulco, que é bem famosinho no Brasil pelo Chaves, que não é tão bonito como vocês pensam, mas vale muito a pena ir. E conhecer muito da cidade do México. O interessante da cidade do México é que ela é uma cidade totalmente cultural. Então, há milhares de museus, há milhares de manifestações artísticas pela rua, que é muito legal, que você pode sair aqui no México, na cidade do México, passear, fazer várias coisas sem pagar nada. Isso é muito interessante. Ou seja, aqui as pirâmides, museus, no dia de domingo você não paga nada, sendo turista ou morando na cidade do México. Zoológico, olha, um zoológico muito famoso aqui, que fica em Culiacán, que é um parque que tem aqui na cidade do México. E esse zoológico é super completo. Eu não sou muito fã de zoológicos, a verdade, eu estou um pouco consciente contra os zoológicos, mas eu cheguei aí e a entrada nesse zoológico é como se fossem 5 pesos, que dá R$1, entendeu? O custo de vida aqui na cidade do México para alimentação, para cultura, é muito baixo, entendeu? Em comparação ao Brasil. Então você consegue ir a um cinema pagando aproximadamente R$10, você consegue ir a museus pagando aproximadamente R$10, fazendo o cálculo de hoje que 5 pesos é como se fosse R$1. Então dá para você fazer muita coisa gastando muito pouco, tanto em alimentação quanto custo de vida mesmo, aluguel, luz, água, gás, é bem mais barato. Então dá para você viver bem aqui no México e gastando pouco. Então se você tem ideia, tem na sua cabeça vontade de vir para o México, essa é uma vantagem muito grande. Dá para você ter uma vida legal, passear, curtir, sair fim de semana, tanto em balada quanto passeios culturais, que você vai gastar muito pouco em comparação ao Brasil, lógico. Também se você ficar comparando tudo ao real. Na verdade, agora que eu já estou aqui há 2 anos, eu recebo em peso, então eu já começo a ver que não comparar mais, que quando a gente chega do nosso país, a gente começa a comparar o que pagaria lá e o que paga aqui. É mais barato? É, mas depois que você começa a ganhar em peso, trabalhar e ganhar o seu salário em peso, você começa a segurar um pouquinho mais a onda. A questão de trabalho aqui, eu reparei que as empresas, na verdade, você trabalha muito mais que no Brasil. Você tem o seu horário de entrada e o seu horário de saída, mas o seu horário de saída, se você ainda tiver trabalho para terminar, quase nunca é respeitado, entendeu? Você pode ficar lá e seu chefe não vai falar nada, porque ele quer que você trabalhe. Aqui, vamos dando exemplo, eu entro às 8 da manhã e saio às 6 da noite. Mas na outra empresa que eu trabalhava antes, eu entrava às 8 da manhã e saía às 7 da noite. Então é muito tempo de trabalho, em comparação com o Rio, que eu entrava às 9 da manhã e saía às 6 da noite. Entendeu? Então, essa parte de trabalho aqui, eles cobram muito. As empresas aqui, elas cobram muito do seu empregado e com horários de trabalho muito grandes, entendeu? Muita gente também trabalha sábado, meio horário, mas eles trabalham muito. E em questão de feriado, não tem tanto feriado como a gente tem no Brasil. E isso também sinto muita falta, porque a gente no Brasil junta carnaval, já começa com Natal, Ano Novo, então essa semana é morta. E aqui a gente trabalha dia 24 e dia 26, dia 25 não, e dia 31 e dia 2. Então a gente não tem aquele período de carnaval também, que fica uma semana em casa. E aqui tem muito poucos feriados, ou seja, tem o feriado, mas você trabalha.
Dando um exemplo, o dia da padroeira do México, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, é um dia de trabalho normal. As empresas não dão esse dia. E aqui tem uma curiosidade que parece de uns 5 anos para cá, todos os feriados que caem no meio da semana, eles puxam para segunda-feira. Isso eu gosto, ou seja, se o feriado é terça, quarta, quinta, eles puxam para segunda-feira. Então você fica em casa já sábado, domingo e segunda. E no dia desse feriado você trabalha. Mas isso é bem legal. Hoje sexta que eles não puxam porque não vale a pena, né? Você já fica em casa sexta, sábado e domingo. Uma questão também aqui no trabalho são as férias. A gente no Brasil está acostumado a ter 30 dias de férias. E aqui no México, pasmem, são apenas 6 dias de férias. Isso não entra na minha cabeça até hoje. Você trabalha um ano para ficar 6 dias em casa. É muito pouco tempo. Então não tem como você tirar suas férias de verão e sair e ir para outro país. Se você não começar a fazer bancos de horas e juntar essas horas para juntar com as suas férias e ter esses dias a mais de férias. Senão você não consegue sair da cidade do México ou da cidade que você tá, ou você vai por uma praia, fica 5 dias e volta para casa. Então isso também é uma questão que eu não gostei. E que é muito diferente dos nossos 30 dias de férias, que são mais que merecidos, né? Mais uma coisa que eu queria falar para vocês aqui de curiosidades. Bom, esse foi o primeiro impacto que eu tive. Todas essas coisas, férias, tempo de trabalho, alimentação, clima, pessoas, essas 5 coisas são coisas que pesaram muito e que pesam muito de verdade. Que pesaram muito e pesam muito de verdade no impacto que quando você chega do Brasil e vem para o México. Entendeu? Fora isso, o país é muito legal, as pessoas são muito educadas, tem muita gente educada, você se sente muito bem tratado, eles gostam muito dos brasileiros. O México, principalmente a cidade do México onde eu moro, tem uma quantidade de pessoas da América Latina muito grande, muito grande. Tem muita gente da Venezuela, da Colômbia, do Chile, é muita gente mesmo, de Porto Rico, muita gente. E tem muito poucos brasileiros. Eu encontro, às vezes, bem esporadicamente, brasileiros aqui na cidade do México, tô falando andando pela rua ou na academia, entendeu? Já colombianos, venezuelanos e a maioria das pessoas da América Latina vocês encontram muito mesmo. Mas pesando se tá valendo a pena, se vale a pena, é uma experiência muito boa. Eu tô aprendendo muito da cultura, uma cultura diferente, uma cultura bem forte. A história do México é uma história muito forte das suas civilizações, e é uma cultura ainda muito viva. Então isso eu acho muito bonito, porque você sai na rua, você olha, você vai aqui no Zócalo, na parte principal, na praça principal da cidade do México, você olha pro lado, tem uma pirâmide, você olha pro outro lado, tem uma igreja de não sei quantos anos atrás, entendeu? Ainda da colonização espanhola, que eles demoliram muitas pirâmides ou construíram igrejas em cima das pirâmides. Então você tem muita coisa aqui, é uma cultura muito rica e muito forte e que está muito presente. É muito presente no seu dia a dia, você vê e você saber que eles preservam muito isso. Eles preservam muito a cultura mexicana. Então se está valendo a pena essa minha vinda para o México, a princípio sim. Eu estou curtindo muito, gostando muito, aproveitando muito e conhecendo muito. Então esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui para vocês, só para me apresentar, mostrar um pouquinho do que está acontecendo comigo, como eu tô e como eu tô desfrutando aqui do México. E os próximos vídeos eu acho que vão ser um pouquinho mais divertidos, um pouco mais interativos. Eu vou passar a mostrar para vocês coisas interessantes aqui do México. Eu espero que vocês curtam muito. Qualquer dúvida, mandem aqui na caixa de mensagens, me mandem mensagens que eu respondo para vocês e para me dar ideias também para fazer novos vídeos, tá bom? Beijão, até a próxima.